Paz, irmãos. Vamos dar início a mais uma aula do Escola Bíblica, na disciplina de Panorama Bíblico do Velho Testamento, e vamos continuar o assunto sobre as 7 dispensações. E hoje nós vamos estar, vamos estar falando sobre a dispensação da consciência, né? O período em que, após a queda do homem, né, após o pecado da Eva ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, oferecido a Adão, Deus ele libera uma sentença, né, a essas 3 figuras ali no Éden, e eles, após isso, eles são expulsos do Éden, como nós já conhecemos essa história, né, no capítulo 3 de Gênesis. Temos visto então tantas coisas boas, né, que o homem desfrutava nessa primeira aliança edênica ali do Éden, era um jardim plantado no Éden, né? O Éden era um lugar, um lugar específico onde a glória de Deus, onde a presença de Deus se apresentava ao homem, e ali o Senhor plantou o jardim no Éden para que o homem estivesse naquele local apropriado para ele, separado, né, com todas as possibilidades do homem viver uma vida plena na presença de Deus. E retomando um pouquinho, né, nós sabemos que o período da consciência, né, da dispensação da consciência, ela é então um período onde o homem ele é levado à consciência do bem e do mal. Ele possui então agora o conhecimento do que era certo e do que era errado a ser praticado. Ele conhecia tanto o bem, havia tanto a bondade, a generosidade, o amor, a temperança, a alegria e todos os frutos do Espírito que haviam nele, né? Detalhe que eu estou falando dos frutos do Espírito, mas eles já haviam estado no homem, mas então o homem com o pecado ele se corrompe, certo? E entra a maldade, a corrupção, o engano, todas as obras da carne, né? Que nós vamos estar trabalhando isso mais à frente em algumas outras disciplinas, principalmente ferramentas do cristão, né? Mas seguindo em frente, vou ler aqui um pouquinho para vocês. Gênesis 3, no versículos seguintes ali, aquele cenário muda, né? Então o tentador, com o aspecto de uma serpente, ele tenta a mulher e ela comete o pecado da desobediência, acompanhando-a Adão. Se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno, ou se ela era a possível materialização dele, nós não sabemos, mas não resta dúvida que Satanás foi a causa original da tentação. Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 20, versículo 2, ali está falando que a antiga serpente os enganará, né? Que vou até recorrer aqui para vocês verem, fala ali sobre a antiga serpente. E Paulo também fala, lá em Romanos, sobre que a preocupação dele era que o homem não caísse no engano da antiga serpente, né? O Apocalipse 12, 19 fala assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E no capítulo 20, ou seja, o inferno, né? Ele foi criado para Satanás e os seus anjos, né? Lá no tempo do milênio, quando houver a 7ª dispensação, Apocalipse fala do tempo do fim. Então, quando chegar esse tempo, né, Apocalipse 22 diz, e ele prendeu o dragão.
a antiga serpente. Novamente, aqui, o estudo nos traz essa revelação de que a antiga serpente, né, aquela figura do tentador, ele é Satanás. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse 22. Então, nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela nos mostra que Satanás, ele influenciou a serpente, ou ele se materializou na serpente para que ela enganasse a Eva. E vemos, né, é evidente que em Gênesis 3, 1 ao 4, e disse que a serpente falou com Eva, né? Ela enganou, a seduziu. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide, para que a gente possa dar continuidade para o nosso estudo. Então, a dispensação da consciência, ela teve duração de aproximadamente 1656 anos, quando deu-se a partir da queda do homem, de Gênesis 2, até o período da Era Diluviana. Então, você pode pensar assim, por que, né? Por que Deus permitiu, né, por que Deus permitiu que Adão pecasse, né? Por que será que Deus permitiu